Quase 200 horas depois do terremoto que deixou mais de 37 mil mortos, mais 2 pessoas são resgatadas com vida na Turquia. As vítimas são 2 irmãos de 17 e 21 anos que estavam sob os escombros de um edifício na região de Carâmaras, né? É assim que se fala. Eles foram salvos por uma equipe de resgate da França. A gente está acompanhando as imagens também na nossa live desse momento do resgate. Mais um, muito emocionante. Todos eles têm sido assim, porque são muitas horas de trabalho. Um trabalho manual, muitas vezes, feito por essas equipes de resgate. Os feridos já se aproximam da marca de 100 mil. Segundo as informações oficiais, são 31.600 mortos na Turquia. Números da Síria, 5.700. Ao todo, os trabalhos de buscas contam com profissionais de 70 países, entre eles o capitão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Léo Fará. Segundo ele, o maior problema na região é o frio, muito intenso, e as pessoas que resistiram ao desabamento podem morrer com a hipotermia. Nessa cidade onde eu estou, que é uma cidade quente, durante o dia faz 0 graus. E à noite está fazendo -6. Na cidade que a gente está, Belbistan, -18 graus. Então as pessoas estavam sob os escombros, se não morreram por conta do impacto, morreram por conta de hipotermia. O Fará ontem trouxe várias informações sobre a dificuldade feita nesse trabalho. Ele tem um currículo impressionante, né? No trabalho de resgate, já trabalhou em vários desses desastres ocorridos aqui no Brasil, por exemplo, o Brumadinho, né? E trouxe relatos muito chocantes sobre toda a dificuldade que há de estrutura, inclusive, para realizar esse trabalho, mas também as questões relacionadas à segurança. Ele dizia, algumas áreas aqui na Turquia, que é de onde ele falava, e aliás de uma cidade que faz fronteira com a Síria, acabaram sendo invadidas pelos sírios, fugindo da Síria, e as poucas casas que restaram, e nem restaram assim com segurança, foram invadidas por esses sírios. Seja para se abrigar, seja para saquearem. Porque estão com fome. Aliás, é um povo que já sofre com a guerra, com os efeitos da guerra, e agora sofrendo com os efeitos deste terremoto terrível, dramático. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais informações ao vivo, direto da Turquia, inclusive conversando mais uma vez com o capitão Léo Fará, que continua ali trabalhando nas buscas por vítimas desse terremoto. As chuvas voltam a causar mortes na região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma das cidades mais atingidas foi São Gonçalo. A gente tem um destaque ao vivo chegando com a Luana Bernardes. Ivan, e os bombeiros fazem buscas agora por 3 possíveis vítimas de um deslizamento de terra em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Uma mulher foi localizada morta até o momento e outras 2 foram resgatadas com vida. Ao todo, foram 9 deslizamentos no município, cerca de 50 ocorrências relacionadas às chuvas e 30 pontos de inundação e alagamentos. A cidade foi duramente castigada pelo temporal de ontem, assim como Niterói, na região metropolitana. Sobre esse deslizamento, ao todo, 50 bombeiros trabalham nas buscas. A ação conta já com apoio de cães farejadores, drones também estão sendo usados. Sirenes de 11 bairros precisaram ser acionadas ontem por causa da chuva. Foram 200 milímetros de chuva na cidade da região metropolitana do Rio. Também São Gonçalo teve queda de barreira na BR-101 no sentido Manilha. Na cidade do Rio, aqui na capital fluminense, foram 15 sirenes em razão da forte chuva na noite de ontem, principalmente no deslocamento entre Rio e Niterói. O trânsito ficou muito complicado, ruas ficaram alagadas em Niterói, na região metropolitana do Rio. Aqui na capital fluminense nós não tivemos aí registro de vítimas, mas houve um grande transtorno para quem estava voltando ontem à noite para casa. Ô Luana, eu estava vendo aqui mensagens de um ouvinte nosso, o Fábio Fernandes, né? Que sempre participa muito aqui conosco, e ele mandou várias dessas imagens de São Gonçalo. Isso já era tarde da noite, mas ele relatava aqui o desespero das pessoas. Ele tem familiares que moram lá com a filha dele, enfim, e falando exatamente do bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, falando de estado de calamidade. Mandou para a gente vários vídeos, várias imagens. Em um desses vídeos enviados aqui pelo Fábio, tem muita coisa também circulando nas redes sociais. A gente acompanha o desespero de uma pessoa que teve a casa invadida pela força da água. Vamos acompanhar um trechinho desse vídeo aqui. Meu Deus do céu, minha casa!
Minha casa! Caramba. E aí a gente vê nessa imagem, né, a casa sendo completamente tomada pela água. É desesperador mesmo, as cenas são impressionantes. Agora, Luana, alguma outra região tão atingida quanto São Gonçalo pelas chuvas? E qual que é o estado nesta manhã e a previsão para esse dia de hoje de mais chuva? Sim, a previsão de mais chuva para hoje, aquela pancada no fim do dia, né, de chuva forte. A região mais afetada do estado foi realmente São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Teve chuva forte também, com impactos, transtornos em Niterói, na cidade do Rio, alagamento. Pessoas levaram mais de 5 horas para chegar em casa ontem à noite, né? Uma cidade que fica uma do lado da outra, Rio de Janeiro e Niterói, um tempo praticamente de uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo, por exemplo, pela Dutra, né? Então, houve muito transtorno, mas a cidade mais impactada foi realmente São Gonçalo. E quando a gente fala de chuva, a gente pensa logo na região serrana, né? A gente pensa em Petrópolis. Amanhã, a tragédia que terminou com mais de 240 mortes completa um ano. Na cidade de Petrópolis, a Defesa Civil ontem emitiu até um alerta de chuva forte, mas não houve registro de ocorrências na cidade da região serrana do Rio, né? Teve uma casa em Petrópolis que foi atingida por um raio, mas ninguém ficou ferido, não houve ocorrência relacionada a deslizamento na cidade de Petrópolis. E a gente segue acompanhando o dia de hoje, que tem mais previsão de chuva. Obrigada, Luana. A gente continua falando das chuvas no sudeste do país, porque no estado de São Paulo, 3 pessoas estão desaparecidas. Elaine Freires. As buscas seguem. As ocorrências estão na cidade de Mauá, no Grande ABC, Salto de Pirapora, na região de Sorocaba, e Vila Industrial, na zona leste da capital. Esse último caso é desde terça-feira da semana passada, há uma semana, as buscas por um senhor que desapareceu na zona leste da capital. Ainda ontem, os bombeiros encontraram um corpo de um menino de 10 anos que havia caído em um córrego no bairro de Guaianazes no último domingo, na zona leste da cidade. A criança foi localizada no Parque Ecológico do Tietê. Ele tinha caído do córrego Ribeirão, em Itaquera, quando chovia forte na tarde do último domingo. A Defesa Civil alerta para fortes chuvas ainda ao longo do dia de hoje, também no estado. A Defesa Civil contabiliza 25 mortos durante os temporais no estado de dezembro do ano passado até agora. A Defesa Civil está colocando em alerta para fortes chuvas algumas regiões do estado, como Serra da Mantiqueira, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte. A expectativa ainda de temporais também nas regiões de Campinas, Sorocaba, Itapeva, Vale do Ribeira e Baixada Santista. O aviso vai pelo menos até quinta-feira, com a possibilidade ainda de queda de raios, ventania e granizo. Sheila. Ainda falando do estado de São Paulo, obrigada, Elaine. A Prefeitura de São Luís do Paraitinga, no interior do estado, adiou a festa de carnaval da cidade depois dessas fortes chuvas que atingiram o município ao longo do fim de semana, da segunda-feira, provocando muitos estragos, alagamentos, deixando quase 1.000 pessoas desalojadas, e aí a cidade teve de decretar estado de calamidade pública. Por isso, o carnaval, que é um carnaval muito tradicional, acabou sendo adiado. Por enquanto não há data para a realização das festas de carnaval. São Luís do Paraitinga, vamos lembrar, que tem aquelas feridas, as cicatrizes do que foi a devastação provocada pela chuva no ano de 2010. Estamos aqui 13 anos depois falando de, mais uma vez, prejuízos, muita destruição, é claro que não naquela proporção, mas a cidade em alerta nesta manhã para a possibilidade de mais chuva, sendo que a água já subiu, tem dificuldade para descer e a destruição está dada, né, em parte da cidade, agora com essa informação de adiamento do carnaval. O PT insiste na convocação do presidente do Banco Central para explicar no Congresso a atual política de juros do Brasil. Nas últimas semanas, Roberto Campos Neto tem sido alvo, de críticas diante da manutenção da Selic na casa dos 13,75% ao ano. Para Lula, o atual patamar impede a criação de empregos e o crescimento da economia encarece também o crédito. Em entrevista ontem ao programa Roda Viva da TV Cultura, Roberto Campos Neto afirmou que o Banco Central se preocupa com o bem-estar social e descartou alterar, por enquanto, as metas de inflação. O Banco Central não gosta de juros altos.
É óbvio que a gente quer fazer o melhor possível para ter o juro baixo, para ter um crescimento sustentável. Agora, uma coisa que é importante é o seguinte, eu sempre disse, a nossa agenda é toda de social, toda a agenda do Banco Central é social, depois eu espero ter tempo para falar um pouco sobre ela. Então, assim, a gente acredita que é possível fazer fiscal junto com bem-estar social. Mas a gente acredita que é muito difícil ter bem-estar social com inflação descontrolada, porque a inflação é um imposto que afeta muito a classe mais baixa. Se a gente pegar países que têm inflação alta há bastante tempo, por exemplo, como Turquia, olha o que acontece com a desigualdade na Turquia nos últimos 1 ano e meio. A inflação gera uma diferença muito grande entre quem tem capacidade de proteger e quem não tem. Então a gente entende que olhar a inflação é olhar para o social também. Indicado ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Roberto Campos Neto negou qualquer interferência política nas decisões do Banco Central. Segundo ele, o Banco Central preza pelo diálogo e está disposto a se aproximar do novo governo. Eu acho que é importante a gente trabalhar junto. Eu gostaria de explicar muito mais, ter mais tempo para explicar a agenda do Banco Central, principalmente a agenda social, que acho que a gente tem aí um fator comum que é uma grande preocupação com o social, e eu sempre disse isso. Então, eu acho que é importante explicar, estar próximo, e dizer que assim, o Banco Central precisa trabalhar com o governo e que o ambiente colaborativo é o melhor ambiente para a sociedade, para o Brasil agora. Esse é um ganho institucional que eu acho que ao longo do tempo vai se mostrar, né, como um grande pilar, né, entre as instituições em termos de avanço, né, do arcabouço constitucional como um todo. Na mesma entrevista, Roberto Campos Neto voltou a defender a autonomia do Banco Central, prevista em lei. De acordo com ele, todas as decisões tomadas pela instituição são puramente técnicas. Isso está sendo muito personificado. Eu acho que a minha figura é irrelevante. Se eu saísse hoje do Banco Central, as decisões não mudariam muito, porque hoje a gente tem um corpo de diretores que é bastante próximo na forma de pensar. E nós temos um arcabouço onde as decisões são técnicas. A gente não chega e fala, hoje vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente tem um sistema de metas de inflação que pode ser questionado na lei, mas a gente entende que é o melhor sistema. E dado o sistema de metas de inflação, as variáveis que a gente olha, os modelos que a gente usa, não dependem muito da minha pessoa. Então, assim, o que eu acho é o seguinte, eu devo, né, o trabalho a todo mundo que se esforçou pela autonomia. E, de novo, eu, Roberto Campos, como figura, sou irrelevante nesse processo. É um processo de melhorar a instituição Banco Central. Então, eu acho que eu devo, né, eu tenho muita consciência que eu devo a todos os congressistas que votaram na autonomia, quando foi para o STF, os ministros que votaram a favor. Então, a minha permanência não é por uma vontade de ficar, não é por um tema político, um tema de importância. É por um tema de tentar, né, deixar claro que a instituição Banco Central, na forma autônoma, é um ganho para a sociedade. Roberto Campos Neto ainda falou sobre a situação fiscal do país e disse que há uma trajetória de gastos que é muito difícil de ser interrompida. O que a gente observa nos últimos muitos anos é que você tem uma trajetória de gastos, né, que é uma trajetória que é difícil de ser interrompida. Então, a gente, por exemplo, quando separa todas as rubricas de gasto, eu fiz isso nesse período que eu estava de férias, e olha a trajetória, se você imaginar uma linha de tendência de alta, que é a média, imaginar todas as vezes que teve um corte que foi abaixo da média, várias vezes esse corte ele não é sustentável, não é uma coisa que vamos dizer assim, é estrutural, então volta. Então, a gente teve vários cortes que voltaram. Por exemplo, se você faz um ajuste que é muito baseado no corte de funcionalismo, depois volta. Também eu não acho que é razoável esperar que o governo chegue e faça um mega ajuste de despesa, uma coisa que nunca foi feita. A gente sim tem que cuidar da despesa, a gente tem que entender que no final das contas o crescimento é o que vai levar de fato a uma melhoria fiscal, mas existe sim, né, uma fragilidade fiscal. Bem, o governo deve apresentar depois do Carnaval o chamado Desenrola, programa para renegociação de dívidas da população. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate. Será que vai ser esse o tema? É Carnaval, né? É porque a previsão foi feita ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em reunião do Diretório Nacional do PT em Brasília, de que deve apresentar depois do Carnaval. Então é tema de Carnaval. Joga de ladinho a dívida? É tipo boa, isso, hein? né? É bom. Então, olha, o tema eu gostei do ideia, título aí. Né? Então, o objetivo, segundo o ministro, é impulsionar o consumo e assim ajudar na retomada do crescimento econômico. O programa deve contemplar mais de 40 milhões de brasileiros endividados com renda de até 2 salários mínimos. De acordo com Fernando Haddad, tanto o Desenrola quanto a correção da tabela do imposto de renda já estão no Palácio do Planalto. Durante a campanha, o presidente Lula havia prometido isentar do IR quem ganhasse até R$5.000 por mês, mas isso não deve acontecer agora.
e beneficiar inicialmente aqueles com renda mensal de até 2 salários mínimos. Atualmente, o teto para isenção é de R$ 1.903. Ainda ontem, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a reforma tributária é a única bala de prata para o Brasil. A expectativa do governo é que essa proposta seja aprovada até o final do ano. É a nossa única bala de prata. É a que nós temos para resolver decisivamente os problemas do Brasil. Garantir um ambiente de negócio adequado, né, fazer o Brasil se tornar competitivo, desburocratizar, diminuir os impostos no consumo, fazer uma redistribuição da carga tributária para que garanta a justiça tributária. Com isso, quem ganha é a sociedade somos todos nós. Aproveitando que estamos falando de OVNIs, né, e alienígenas, eu brinco... Não, é o assunto, sim, né, sim, verdade. nível mundial, momento, agora né? aparecendo. É que eu brinquei aqui com os ouvintes de São Paulo, né, que quando você assiste um filme assim de apocalipse, um Independence Day e tal, e eu fico sempre pensando assim, o que será que estaria acontecendo no Brasil nesse momento? E aí logo o meu primeiro pensamento é, provavelmente, discutindo a reforma tributária. Mas é isso, né, porque assim, eu acho que o governo é muito otimista em pensar nesse ano ainda, porque ainda patina para montar uma base mais forte no Congresso. São 2 textos que tem lá, a reforma tributária mexe com todo mundo, governadores que vão ao Senado fazer pressão. Todo mundo quer um pouquinho, né? Todo mundo quer um pedacinho da reforma. E aí, fica um pouco mais delicado quando a ministra fala que essa é a bala de prata, né? A única forma para diminuir os custos, para diminuir o gasto Brasil, que eles chamam. E é sempre do mesmo jeito, né? A reforma tributária sai nesse ano, mas não posso dizer em quantos meses, não posso dizer qual o tamanho da reforma. Cara, e o Haddad, enquanto isso, os alienígenas estão... É mais ou menos isso, né? O Haddad chegou a falar em abril. É muito otimista. Aí depois muda, vira o semestre. Mas o ano já seria muito otimista, né? E se não for nesse ano, que é de lua de mel com o Congresso, não vai ser, né? Possivelmente. Quanto mais demora, mais difícil fica, né? A gente está falando de proposta de emenda à Constituição, que enfim, são votações muito delicadas, que você precisa de muitos votos em 2 turnos nas 2 casas. As 2 casas têm que aprovar o mesmo texto. Se não aprovar o mesmo texto, ela volta a tramitar na casa vizinha. Quer dizer, não é um negócio também que você fala assim, quem concorda, fique como está, e pronto, né? Não é bem assim que funciona. Então, abril, eu tô falando, pro final do ano já é um negócio meio otimista, para abril impossível. Bom, num evento na Câmara Americana do Comércio, a Anshan, Simone Tebet disse ainda que o Brasil gasta muito e gasta mal. E, segundo ela, o mundo está com apetite pelo Brasil. Mas é necessário que o país faça a lição de casa. Um estudo da FGV aponta que a pandemia tirou renda da classe média, agravou a pobreza e elevou a desigualdade no Brasil. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu, só que em números. Leonardo Macaxeiro traz os detalhes. A desigualdade aumentou no Brasil em 2020, primeiro ano da pandemia, com a perda de renda por parte da classe média. É o que aponta o Mapa da Riqueza no Brasil, estudo criado pela Fundação Getúlio Vargas e lançado nesta segunda-feira. A pesquisa mostra que, enquanto a renda dos 40% mais pobres foi preservada pelo Auxílio Brasil, a classe média, que é metade da população brasileira, viu seu rendimento cair em média 4,2% no mesmo período. O trabalho combinou dados da renda da população, apurada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, com as informações colhidas pelo Imposto de Renda das Pessoas Físicas. O novo Bolsa Família será enviado nos próximos dias ao presidente Lula. Destaque chegando da capital do país. Fala Rafael Procópio. O novo projeto do Bolsa Família está pronto e será apresentado ao presidente Lula na próxima semana. A afirmação foi feita pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. O ministro também afirmou que o modelo será apresentado através de uma medida provisória para dar agilidade ao processo. O Bolsa Família de 2023 é o substituto do programa de transferência de renda do governo Bolsonaro, o Auxílio Brasil, que, por sua vez, substituiu o Bolsa Família original, feito nos primeiros governos do PT. O valor mínimo do auxílio agora é de R$ 600, com um acréscimo de R$ 150 para cada criança na família com até 6 anos. A primeira rodada do Bolsa Família deste ano começa a ser paga nesta terça-feira, para beneficiários com um número de inscrição social terminado em 2. Segundo o governo, neste mês, o programa vai beneficiar mais de 21 milhões de famílias. Os casos de desnutrição infantil voltam a crescer no Brasil e
retornam os níveis de 10 anos atrás. A informação é de um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria com base em dados de 2012 a 2022. No ano passado, o país registrou, em média, por dia, 11 internações por desnutrição de crianças com menos de 5 anos. A região Nordeste concentra a maior parte dos casos, quase 36%. Só na Bahia, mais de 480 crianças foram hospitalizadas, o que corresponde a 17% do total nacional. O espaço aéreo segue liberado até 6 de maio para a saída de garimpeiros da terra indígena Yanomami, em Roraima. A gente tem informação do norte do país, chegando com a Cindy Lopes. A terra indígena Yanomami continua com o espaço aéreo liberado para a saída espontânea de garimpeiros da região. Os rios também podem ser usados pelos invasores para deixar o território. A abertura dos corredores aéreos foi determinada nesta segunda-feira, quando encerrou o prazo, e seguirá até o dia 6 de maio. Em uma semana, a operação de retirada de garimpeiros da terra Yanomami destruiu 4 aeronaves, um trator de esteira e 6 balsas usadas pelos invasores no território. IBAMA, FUNAI e Força Nacional de Segurança Pública estão na região desde o dia 7 de fevereiro. A Justiça de Brasília vai julgar o pedido para condenar 54 pessoas e 3 empresas que teriam financiado os atos criminosos do dia 8 de janeiro. Ontem, a Procuradoria-Geral da República pediu a soltura de outros 12 presos por envolvimento nos ataques. Mais informações sobre esse assunto com Adriano Oliveira. A Advocacia Geral da União ingressou com o primeiro pedido de condenação definitiva de acusados de financiar atos criminosos de 8 de janeiro. A lista inclui 54 pessoas, 3 empresas e um sindicato. A AGU ainda apresentou à Justiça Federal do Distrito Federal um pedido para que os envolvidos nos atos devolvam mais de 21 milhões de reais aos cofres públicos. O montante é baseado em cálculos de prejuízos causados no Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e Senado. Além disso, a Procuradoria-Geral da República pediu ao ministro Alexandre de Moraes a soltura de 12 pessoas presas por suspeitas de participação nos atos criminosos. O argumento é que, embora essas pessoas estivessem acampadas em frente ao QG do Exército em Brasília, não há indícios de que tenham participado de atos de vandalismo contra o prédio dos 3 poderes. A PGR pede, porém, que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas restritivas, entre elas a proibição de frequentar qualquer estabelecimento militar e de manter contato com outros denunciados. Em um evento do PT, o presidente Lula se emociona e afirma que voltou à presidência para governar da forma que o país precisa ser governado. Ontem, o partido reuniu as principais lideranças políticas. Contou até com a presença do ex-ministro José Dirceu para comemorar os 43 anos de existência. Nós temos 13 anos de experiência de governo. Um dos melhores momentos da história desse país foi no meu governo, onde banqueiro ganhou, empresário ganhou e trabalhador ganhou. E agora eles dizem que Lula vai voltar. Vai voltar o Lula que a dona Lindu pariu para governar esse país da forma que o país precisa ser governado. É esse Lula que vai governar esse país. Hoje o PT promove um jantar de aniversário em Brasília com convites que vão de 500 a 20 mil reais. O objetivo é arrecadar fundos que serão usados para o fortalecimento da legenda, das estruturas e das bases partidárias. Um policial é afastado das funções sob acusação de abusar sexualmente de uma mulher dentro de uma delegacia no Rio de Janeiro. Amanda Oliveira conta os detalhes. A Polícia Civil afastou o investigador acusado de abusar sexualmente de uma mulher dentro da delegacia de Copacabana, na zona sul do Rio. De acordo com a vítima, Genilson Barbosa Bonfim condicionou a soltura do namorado dela ao ato sexual. O caso teria acontecido na madrugada do dia 4 de fevereiro. Segundo a defesa da mulher, o casal foi levado para a delegacia por policiais militares após discutirem na noite anterior na rua. O namorado dela teria sido colocado em uma cela mesmo após a vítima dizer que não iria prosseguir com a denúncia contra ele. Em São Paulo está preso o motorista que, supostamente embriagado, causou um acidente que deixou 4 mortos na zona sul da cidade. As informações com o Thiago Muniz. A Polícia Civil de São Paulo prendeu em flagrante o homem que estava dirigindo o carro que capotou e deixou 4 mortos e 3 feridos, incluindo o motorista, na zona sul de São Paulo. O acidente aconteceu na Avenida Guarapiranga, no Jardim São Luís, na manhã de domingo.
Fábio Souza Silva, de 42 anos, está internado no Hospital do Campo Limpo e foi indiciado por homicídio na direção de veículo automotor. Segundo a polícia, de acordo com uma testemunha, o motorista estaria em uma festa onde teria ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Questionado pelas autoridades, o condutor preferiu permanecer em silêncio, de acordo com o boletim de ocorrência. Vamos direto a Brasília. Natália Pazzi tem informação de momento, informação importante. Tem uma nova fase da Operação Lesa Pátria. O que já há de informação sobre essa fase, hein, Natália? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia para vocês, um ótimo dia para quem nos acompanha. Sexta fase da Operação Lesa Pátria, que a gente lembra aqui, tem esse objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os fatos ocorridos, os atos criminosos do dia 8 de janeiro aqui na capital federal. Segundo a Polícia Federal, ao todo, nesse momento, estão sendo cumpridos 8 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. Lembrando, os fatos investigados, de acordo com a PF, constituem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição de bem especialmente protegido. Essas investigações, elas continuam em curso, a Operação Lesa Pátria se torna permanente, desde a primeira fase, ela já é permanente, então, com essas atualizações semanais diante dos números de mandados judiciais que são expedidos de pessoas capturadas e foragidas. Então, só ressaltando, informação do momento divulgada pela Polícia Federal, estão sendo cumpridos neste momento agora, então, 8 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo STF em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e também São Paulo. E nenhum nome divulgado até aqui de quem seriam os alvos, é isso, né, Natália? Por enquanto, não. Essas informações são preliminares, essas primeiras informações da PF sempre dizem respeito aí ao número de mandados e também aos estados. Então, a partir de agora, a gente começa a apurar junto com fontes da Polícia Federal os nomes dessas pessoas envolvidas. Tá certo. A Natália Pazzi vai continuar acompanhando mais essa etapa da Operação Lesa Pátria, com o cumprimento desses mandados de busca e apreensão e de prisão também. Volta a qualquer momento, havendo novidade por aqui. Espaço aberto para você, viu, Natália? Bom trabalho. Até mais, pessoal. Até. Em Montemor, no interior paulista, vai responder por ato terrorista e posse irregular de arma de fogo o ex-aluno que planejou um ataque à bomba em uma escola da cidade. Ao ser detido, o adolescente de 17 anos usava uma faixa com símbolo nazista no braço e portava uma machadinha. Vídeos feitos por vizinhos do colégio mostram o jovem arremessando os explosivos na escola, que quebraram um dos vidros. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o artefato caseiro chegou a explodir no vaso sanitário. Ninguém ficou ferido. Na casa do adolescente, a polícia encontrou uma réplica de um fuzil e livros com conteúdo nazista. Segundo a polícia, ele disse que planejava o ataque havia pelo menos 3 anos. O Supremo Tribunal Federal suspende uma das ações penais abertas na Lava Jato contra o ex-ministro Antônio Palocci e o diretor do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Os detalhes com Ângelo Sfaia. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, decidiu suspender uma ação que tramita na Justiça Federal de Brasília contra o ex-ministro Antônio Palocci e o ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Os réus respondiam em uma ação decorrente da Operação Lava Jato, que apura supostas doações ilícitas da Odebrecht ao Instituto entre 2013 e 2014, que somavam 4 milhões de reais. Okamoto pedia que o STF considerasse nulas as provas contidas no acordo de leniência da empreiteira. A solicitação argumenta que a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que teve a parcialidade reconhecida pelo STF, prejudica a idoneidade das provas colhidas no acordo. Bem, a fábrica de chocolates Pan pede falência à Justiça. A empresa, de 88 anos, acumula mais de 200 milhões de reais em dívidas e já estava em recuperação judicial. A companhia ficou famosa por aqueles cigarros de chocolate, né? Um cigarrinho de chocolate. Mas tem muitos outros ali no
no cardápio da Pan. É porque eu gosto daquele de uva passa com chocolate. Ninguém gosta de uva passa. Uva passa com chocolate? Não, eu gosto de uva passa no arroz, mas no chocolate? No chocolate bom. É coberto com uma chocolate. Uma delícia. Tinha um chocolate. Também é da Pan? É da Pan. Ou era, né? É, o choconhaque. Choconhaque? Mas aí dava pra criança é do babado, também? né? Ah, era chocolate outros tempos, né? Era um Tava o cigarro de cigarrinho de chocolate. Eu adorava o cigarrinho de chocolate, Cara, eu sério. também. Eu ficava... As moedas. Moedinha de chocolate também. também. Moedinha da Pan também? Era, moedinha era da Pan também. Era, moedinha. Adorava também. É. Gente, memória O cigarrinho afetiva era muito... total, É total. Né? Enfim, a Pan reconheceu que não tem capacidade de honrar as dívidas. E agora o grupo estuda Olha, vender quem tá na live a tá marca... vendo. Era cigarrinho de chocolate, a criança fumando cigarrinho de chocolate. Gente, negócio impensável. Não tava Não, vendendo hoje em dia isso não tá. dia, né? Não, Mas... claro, não. Mas Virou eu chocolapes. lembro, eu adorava. Mas... Virou chocolapes? É. Também é legal, né? Também é verdade. É lúdico. É. Bem, o grupo estuda vender a marca e a área onde funciona a fábrica na Grande São Paulo. Um desenho não passa, hein? Um desenho não passa, Vou te rapaz. falar. Que isso? Rapaz. Então. Enfim. Vou voltar a falar de alienígenas? Você quer voltar a falar de coisas... Tem um humorista americano, não vou lembrar o nome dele agora, que ele fala assim, eu desconfio de todas as pessoas que não acreditam em pelo menos uma teoria da conspiração. Mas assim, uma teoriazinha, uma. Todo mundo tem que acreditar em uma. Aí a gente tava falando dos alienígenas aqui. Porque, então, a gente já teve... Teve um ouvinte que falou pra gente aqui que é isso mesmo. Se os alienígenas invadissem o Brasil, o planeta, eles iam deixar o Brasil tranquilo, discutindo a economia, discutindo a previdência. É muito problema pra resolver, né? Eles não iam querer essa bucha pra eles. E a gente já só recebeu visita de extraterrestres simpáticos, né? O ET de Varginha, o ET Bilu. Eles são, né? A gente... Não, mas tinha o chupacabra. O chupacabra era meio assustador, né, gente? O chupacabra não era extraterrestre, não. Não era ET? Eu acho que não. Era uma onça, não era um bicho desse? Não sei, gente. Ele era daqui, Sei lá. ele era do nosso Explica planeta. aí. Não, é porque assim, vamos lá. A gente vai voltar a falar sobre os OVNIs, agora o assunto é sério, né? Os OVNIs que estão sendo abatidos nos Estados Unidos. Ontem, o general... Ele falou que não descarta nenhuma hipótese, mas ao mesmo tempo descarta atividades alienígenas. Então fica tudo meio misterioso. Não é ET, gente. Não vai ser ET. É ou não é, Arthur mesmo. Coelho? A gente não vai ser abduzido. Ai, não acredito, gente. Podia ser, Tô né? decepcionada. A Casa Branca descarta que haja atividade extraterrestre envolvida nas operações conduzidas pelo Pentágono. Nos últimos dias, as redes sociais associaram os objetos voadores não identificados nos Estados Unidos e no Canadá a aliens. Em comunicado nesta segunda-feira, a porta-voz Karine Jean-Pierre disse que não há qualquer indicação de aliens. Ela aproveitou a coletiva para brincar com a situação e disse ser uma grande fã de filmes do gênero como ET, clássico dos anos 80, dirigido por Steven Spielberg. Depois de identificar e derrubar na semana passada um balão de origem chinesa, o governo americano ampliou o monitoramento de aeronaves em toda a América do Norte. Entre a sexta e o domingo, ao menos 3 supostos OVNIs foram derrubados no Alasca, no Canadá e na região dos Grandes Lagos, no estado de Michigan. Eu gosto que aqui fora dos microfones a Ellen tá assim, não é. Como se, tipo, você tem informações privilegiadas aí? Negacionista. Quem falou que não é? Gente, Quem falou que não é? Caramba, gente. O primeiro era um balão da China. Mas quem falou que não é alien? Hã? Tô perguntando, quem falou que não é? Mas tudo indica que a gente tá tratando de Você acredita espionagem. Espionagem de quem? De que planeta? Eu tô só botando a lenha na fogueira. Não, mas eu acharia muito legal mesmo se fossem, gente. Eu também, melhor do que uma guerra nuclear, né? Sim, claro. Eu queria que fosse o ET, que eu já disse que é muito fofinho, mas o Ivan disse que não é fofo. O ET do filme? Não é fofo. Ai, gente. Dá muito medo. Não, esse jeito, né? Mas não é fofo. Home. Ele é feio, né? É fofo. É um bichinho feio, né? Ah, mas é tipo aquele cachorrinho pug, sabe? Que é tão feio que é fofo. Atenção, a Associação dos Tutores de Pugs, Ellen Brown, tem uma conversa séria a ter com vocês. Você vê, a Ellen Brown, ela fica bem com os extraterrestres, mas não consegue acertar com os cachorros. Impressionante, né? É impressionante. Vamos falar do Vini Júnior? Pô, o Vini Júnior ficou de fora da lista da FIFA, né? Para integrar o time do ano.
seleção do ano em 2022? Fala aí, Aline Fanelli. A FIFA divulga a lista dos jogadores que concorrem para o time do ano de 2022 a ser revelado no dia 27 de fevereiro na premiação em Paris. Causou surpresa a ausência do Vinícius Júnior nesta relação. O atacante foi campeão mundial recentemente com o Real Madrid, eleito o melhor jogador da competição e ficou fora. O time merengue, porém, teve 5 de 25 jogadores lembrados. Entre os brasileiros foram selecionados o goleiro Alisson, o zagueiro Thiago Silva, o volante Casemiro e o atacante Neymar, do PSG. Os companheiros do Neymar, Mbappé e Messi, também estão na seção dos atacantes na disputa, junto com Benzema, Haaland, Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia. Pertinho de você. Fala, Milton, bom dia. Bom dia pra Sheila Magalhães. Como é que vai, Ivan Brandão? Sempre bom te ouvir, rapaz. Agora a bola rola amanhã, quarta-feira e quinta também. A bola não para nunca. Não é mesmo, Ellen Garcês Brown? Muito bom dia pra você também. Agora, eu lamento que estejam encetando lá na CBF, na madrugada, né? Madrugada naturalmente escura, diminuir de 4 para 3 rebaixáveis. No Campeonato Brasileiro, 3 que podem cair para a Série B. E o meu Santos está muito ameaçado. De 4 para 3. Gente, isso é casuísmo. Quer mexer no regulamento? No ano que vem. Esse ano não. É antiético isso aí. E olha que eu estou divulgando aqui contra o meu Santos. Porque numa dessa, com uma vaguinha aí, o Santos não cai. Eu ficaria muito satisfeito. Mas não desse jeito aí. Tá bom? Diminuindo de 4 para 3 rebaixáveis com o campeonato em andamento é lamentável, e no mais. Bem, gente, vem aí mais um troféu Puskás. E o nosso Richarlison, que fez um golaço maravilhoso na Copa do Mundo, ele é candidato, é um dos candidatos. Mas entre nós, temos que ser reais, a gente tem que ser realista, porque é o seguinte, o Richarlison fez aquele gol de Pelé, antológico, espetacular, mas foi só, viu? Foi só. Ele não fez uma boa Copa do Mundo, não. Claro que os piores foram Rafinha, Tite e Fred, que deu o empate de graça no fim para o time da Croácia e perdemos nos pênaltis. Vamos aguardar aí, mas tomara que o Richarlison ganhe, mas eu não acredito. Grande abraço para vocês, grande terça-feira e até amanhã.